Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos falar sobre igreja, família, vida profissional e a paixão dos brasileiros, que é carros. Hoje vai ser muito legal o nosso podcast, você não pode perder. Um oferecimento da Work Motors, que é a nossa patrocinadora, e também do Christian Bank. São essas duas empresas que têm apoiado aqui o nosso podcast. Inclusive, você que quer comprar, trocar o seu veículo, tem a Work Motors, que é a melhor loja do Brasil para você comprar o seu carro, para você trocar. É do nosso irmão Jefferson e ele tem preços imperdíveis e nós vamos falar sobre muitas dicas de carro hoje, tá bom? E também nosso podcast tem um oferecimento do Christian Bank, que é um banco digital que tem apoiado os trabalhos sociais da ADSA Brasil. Então abra sua conta no Christian Bank. Nosso convidado de hoje é o Jefferson Lopes. Jefferson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a equipe. É um prazer estar podendo participar. Estou muito feliz em estar aqui hoje e estou aqui. Vamos para frente, vai ser legal. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito, muito rica. Vai ser muito bom o nosso podcast hoje. A gente vai falar sobre vida com Deus, sobre igreja, ministério e também vamos falar de carros, né? Que é a paixão aí brasileira. Muitas pessoas têm dúvidas, vamos falar de dicas para comprar carro, quem quer trocar carro, sobre o futuro, vai ser muito legal, porque o cristão é próspero, o cristão é abençoado, né? E ninguém gosta de andar a pé, andar de ônibus, né? Exatamente. Hoje o carro, a gente costuma dizer que assim, a paixão nacional, né? Tem um lance de seguro que as pessoas brincam, fala que o brasileiro é o único povo, um dos poucos no mundo que protegem mais o carro do que a própria casa e até mais, a própria vida. Então tem gente que não tem seguro da casa, não tem seguro de vida, mas não falta o seguro do carro, ainda coloca um rastreador e ainda bota um alarme, né? Então ele protege mais o carro do que muitas vezes a própria vida e enfim. Então tem sido uma jornada interessante, né, de aprendizado. É um mercado que tem muita mudança, muita mutação. E aí a gente tem que ter uma manutenção, né, de conhecimento muito grande. E carro não é luxo, né? Carro é necessidade, né? E o carro para você se locomover, para ir para a igreja, para a faculdade, né? Alguns dias atrás nós tivemos uma paralisação, né, na CPTM. Então, assim, quem tem carro conseguiu ir trabalhar, né? Conseguiu resolver ali a sua vida. Agora, quem dependia da CPTM, de trem, teve mais dificuldades. Então, carro não é luxo, como era antigamente. Carro, na verdade, é necessidade. Inclusive, a gente estava até conversando aqui fora do ar sobre a igreja, sobre a ADSA Brasil, o amplo estacionamento que a igreja tem, né? Porque a gente sabe que hoje é uma necessidade a igreja ter um local para os irmãos deixar o carro, né? Exatamente. Eu tive experiências, né? De que, assim, às vezes para não perder a paz, porque você vai no culto, você quer ouvir Deus falar contigo, você quer prestar teu culto de adoração a Deus, e isso tira a paz das pessoas. Isso é comprovado, né? Tem estudos que comprovam isso. Eu lembro que eu tive algumas oportunidades quando eu ia para uma igreja específica que eu congregava, na igreja sede, eu preferia ir com o carro até um determinado local, estacionava o carro na casa dos meus pais e pegava um Uber ou uma carona até a igreja, porque aí eu congregava em paz, né? Porque não tinha espaço não tinha um estacionamento apropriado. E as igrejas que têm, eu acho que precisa ser valorizado isso, até mais propagado, né? Não que isso você vai evangelizar as pessoas por um estacionamento, mas eu vou dizer que ajuda, né? Na linguagem popular, isso impacta bastante positivamente, atrai pessoas, né? Porque as pessoas pagam um carro com muito sacrifício, mantém com muita, né? É aquela ferramenta de trabalho, às vezes o carro que é utilizado, às vezes não tem como pagar um seguro, né? E aí ela quer ir na igreja, ela não quer correr risco. Então, a igreja que tem hoje, valorizem, porque é caro ter. E quem tem, eu acho que precisa valorizar também. É uma visão extraordinária, né, do nosso pastor, nosso líder, pastor Galdino, que foi a ampliação do estacionamento da igreja. Imagina ali a ADSA, numa região meio que central, né, porque é uma região que não tem muitas ruas para você deixar o seu carro. Um polo comercial. Um polo comercial. Imagina os membros
e irem para a igreja, a primeira preocupação ao sair de casa qual é? Aonde eu vou deixar meu carro, né? Exatamente. Então essa Tem uma preocupação a gente não experiência, tem. Fábio, que me ocorreu agora que lembrei. Uma das primeiras vezes que eu fui até a ATSA eu fui uns 2 meses, depois eu visitei um dia de festa. Uhum, E eu cheguei lá na hora do culto e já não tinha mais estacionamento. Aí eu uhum. falei, puxa, não tinha mais vaga. E quando eu fui manobrar o carro, veio um obreiro e isso me marcou. Porque ele falou, não, fica tranquilo, irmão. Pode desembarcar tua família, nós vamos levar seu carro para o estacionamento, ou o senhor vai levar o carro no estacionamento e a gente vai te buscar de van. Então Legal. teve um cuidado a mais que eu Uhum, falei, poxa, é diferente, entre outras coisas assim que a gente chamou a atenção na ATSA. uhum, E isso eu dei esse feedback pro pastor Galdino, pro pastor Marcelo também falei. uhum. Acho que forma de você abordar o cuidado, né, não foi só Sim, do carro, né? Foi depois, quando você entrou no culto, você vai percebendo que é uma igreja muito bem estruturada. Mas a primeira impressão, muitos dizem que é aquela que fica. exatamente. E essa experiência marcou, foi interessante. A gente sabe, né? A gente foi ensinado pelo pastor Galdino que o culto começa em casa, né? Então você sai de casa, o seu culto já começou. Aí, se você encontra dificuldade, vai deixar o carro na rua, uma igreja que não tem estacionamento para todo mundo, tal, você já fica meio aflito, né? Você fica preocupado, igual você É, falou. Você tá num culto pensando assim: nossa, será que meu carro tá seguro? Será que alguém vai mexer ou não, né? Não dá para confiar. E graças a Deus, essa é uma das estruturas que a igreja tem, fora outras, né? Crianças, adolescentes, jovens, música, coral. Que bom. E falando sobre igreja, né? Falando sobre ministério, conta pra gente como é que começou a sua caminhada de fé. então, legal. Bom, Fábio, eu tive formação católica, minha mãe católica, Aham, parte da minha mãe, da família dela católica, parte do meu pai evangélica, há muito tempo. E então eu sempre frequentei, desde criança, a igreja católica e a igreja evangélica. É, e sempre assim, participando ativamente, mas minha conversão, meu encontro com Deus ocorreu já na fase adulta, com 26 anos. Eu tive uma aproximação com 24 para 25 anos com a igreja, mas não tinha compromisso. Então ia lá, assistia o culto, aham. gostava muito do louvor, chamava atenção. E aí com 26 anos, eu acho que eu sou um privilegiado em dizer isso, né, que eu vim para Jesus pelo amor. Então eu tinha uma fase boa, tinha recém-formado na faculdade, eu já tinha um bom cargo numa multinacional, eu, eu tinha um momento muito especial na minha família com os meus pais, estava assim, plantando, estudando ainda especialização, enfim, então estava uma fase muito legal da vida. E quando eu decidi aceitar Jesus e renunciar às coisas, né, que até então a gente achava que trazia felicidade, aí quando você descobre o que de fato é, então eu sempre falo que a minha conversão foi pelo amor, graças a Deus. Deus me alcançou e aí desde então, isso 2006, quase 20 anos aí que a gente está nessa trajetória, servindo a Deus, né? Graças a Deus. E essa diferença da igreja católica para a igreja evangélica, nesse período que você frequentava as duas igrejas, qual que era o seu pensamento? Você via a diferença em uma na outra? Era comum para você? Como é que era esse seu É, relacionamento com essas duas igrejas? eu acho que assim, a gente está falando de uma época que não podia ter televisão, Aham, que não podia não podia um monte de coisas, né? E na Igreja Católica podia tudo, né? Até mais do que o normal, né? aham, E aí o que a gente começou, o que eu lembro bem é que muitas vezes era visto como a parte católica da minha família colocava, puxa vida, olha lá, não pode ter televisão, tá uma chacota. Mas quando o chicote estralava, quando eh, tinha problema, essa galera toda da parte, né, aham, migrava porque era o telefone do crente que aham. tocava. Faz uma oração, me visita, me dá uma palavra de apoio. Tal. Então eu acho que isso marcou bem. Eu sempre vi tanto meu avô quanto minha avó como pessoas, tios, enfim, como pessoas que levaram muito a sério essa questão ministerial, essa questão da palavra de Deus, do chamado de Deus para as nossas vidas. Então, desde adolescente e criança, eu já via que era mais sério, Uhum. que era mais regrado. E tinha um lance também mais voltado para servidão, assim, de você cuidar das pessoas. Então, tinha um lado que era mais individualista, que estava mais preocupado com o momento, né? E a parte
crente da família estava preocupado com a salvação, com a eternidade, com um chamado que Deus tem para cada um de nós, entendeu? E a sua esposa, você conheceu na igreja? Na igreja. Minha primeira regente. Ah, que legal. Né? Não sei se alguém já se identifica com isso, mas quando eu entrei na igreja, tive a conversão, aí fui para participar do grupo de jovens, enfim, ela era regente. E aí, a princípio, ela não foi muito com a minha cara, enfim, eu achava ela meio snob, aí eu fiquei também. Depois de 5, 6 meses, a gente começou, a gente se conheceu melhor, a gente começou a orar a Deus, e aí a gente começou, né, relacionamento. Né? Eu lembro que eu paguei um baita mico na época, porque tinha tido outras namoradas fora da igreja, e ia lá falar com o pai, aquela lance de responsabilidade. Mas eu lembro que quando eu comecei a namorar a Jaqueline, eu conversei com o pai dela, com a mãe, deu tudo certo, a gente, né, pediu autorização deles. E no culto de domingo, o pastor me colocou na frente da igreja e apresentou: ó, o irmão Jefferson agora namora a irmã Jaqueline, vamos parar com fofoca. Então isso marcou, porque teve uma exposição que depois a gente foi entender que era uma proteção. Né? Hoje na igreja matriz, é claro que é difícil fazer isso porque é muita gente, né? Mas normalmente em congregação, pelo menos na minha época, era assim também. E eu acho legal isso, né? Porque você já expõe para a igreja logo e aí acaba, igual você falou, blindando os jovens, não tem conversinha fiada. Aí você já tem alguém de olho nela ou nele, já sabe, né? E a igreja acaba abençoando o relacionamento. Eu acho legal isso. Eu também, eu não tenho o que reclamar. Tanto que o pastor, ele foi que ministrou nosso casamento. Pastor amigo, foi a pessoa que me ganhou para Jesus na época. Então eu vi que ele fez com cuidado. Né? E às vezes tem muita gente que interpreta isso com outros olhos. Ah, tá pegando no meu pé. E sabe que quem exorta, ama. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, Fábio, que é assim: se preocupa com os que não falam. Com os que falam, você sabe o que ele está pensando, o que ele está querendo colocar a opinião dele, aí você consegue argumentar e entender. Os que não falam, pior, porque ele não fala para você, mas certeza vai falar de você, né? Que é algo que marcou, que me ajudou bastante, até porque ele já enxergava, e ele disse isso, que enxergava um chamado de Deus para minha vida, para a obra de Deus, e aí ele falou: poxa, eu tenho que te preparar para isso, tenho certeza, você já veio teoricamente com 26 anos, ele falou: ó, já tem um delay aí, né? Então vamos perder tempo, enfim, tanto que eu me converto no mês seguinte eu já era voluntário na secretaria da igreja, ajudando a fazer cadastramento de membro, censo da igreja, melhorando a questão da informática da igreja desde o início, assim. Então eu sou um trabalhador na obra, no reino, desde de novo convertido. Legal, glória a Deus. E essa sua caminhada profissional, você já começou, né, no ramo de automóvel, como vendedor, ou você teve outra experiência? Minha carreira foi formada assim, passei por pequenas empresas, interessante porque hoje, na época de adolescência, você começava como office boy. Sim. A moça trabalhava no balconista da papelaria, secretária do dentista, nós éramos ajudantes do mecânico, essas coisas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, ainda como office boy. E aí fiz uma trajetória aqui em pequenas empresas, então consegui, depois dos 20 anos, um cargo numa multinacional, e aí eu fiz carreira em RH. Então sempre em RH. Primeiro uma indústria multinacional agro, do ramo agro, e depois para uma farmacêutica. Então dentro de RH, entre o escopo de trabalho, sempre teve frota de veículos. Então foi sempre algo que chamou muita atenção. Então já gostava de automobilismo. De criança eu gostava eu era apaixonado por carro, né? Sei todos os carros que meu pai teve na minha fase, desde que eu me entendo por gente, enfim. E aí quando veio essa responsabilidade profissionalmente, era algo que me chamava atenção, então eu fazia com mais gosto. Então fazia melhor, era mais bem avaliado. Então eu tive essa responsabilidade e essa oportunidade de aprender sobre o ramo, carros blindados, carros de frota, de funcionários, enfim. E aí sempre encaminhei para a questão de gestão de frota. E isso acabou me ajudando, né, quando eu decidi
sair da empresa, quando saí da empresa em 2020, abri meu próprio negócio. E você comentou comigo que essa questão de trabalhar no RH acabou te ajudando como lidar com pessoas, com equipe, tanto na igreja, ministerialmente, profissionalmente também, né? E hoje como empresário. Sem dúvida. Quando a gente tem certeza assim do propósito que Deus tem para nossa vida, e quando você se aproxima do compromisso da obra, não tem como você separar o que é profissional, o que é da obra de Deus. Então eu lembro que vários cursos eu ia fazer em instituições como Instituto Dom Cabral, meu MBA na Fundação Getúlio Vargas. Estou citando porque foram empresas foram instituições com muito conhecimento rico, né? Fora do país também a empresa me proporcionou. Sempre eu falava, poxa, legal, isso me dá para eu botar na minha carreira, vou colocar no departamento, a empresa está esperando que eu faça, mas eu acho que também consigo levar esse conhecimento para a igreja. Então, eu conheci uma dinâmica específica, era líder de mocidade, vamos fazer uma dinâmica com os jovens, fazer uma adaptação, né, porque eu fui acusado muitas vezes, falar, poxa, ou julgado, o irmão Jefferson está querendo trazer a empresa para dentro da igreja, né? E na verdade não, são métodos, né? Sim, pessoas, né? É melhor copiar o bom do que inventar o ruim, né? Sim. E aí eu lembro que isso me ajudou bastante. Hoje tem jovens, né, do tempo da mocidade que me encontram, falam, olha, eu me lembro de um encontro de jovens assim, ou de uma palestra que eu aprendi tal coisa. E aí é o legado, né? Que é bacana. Então, multiplica isso para alguém e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque a gente acaba lidando com pessoas, né? Tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Mas isso também é uma via de mão dupla. Porque da mesma forma que tem coisas no mundo corporativo que a gente aprende, desenvolve e traz para a igreja para lidar com pessoas, também tem ao contrário, né? Eu me lembro que quando comecei a trabalhar, jovem aprendiz e tal, eu sempre me destacava nas entrevistas, né? Pela comunicação, né? Pra gente não ter vergonha de falar em público, falar diante das pessoas. E a gente aprendeu isso aonde? Na igreja, né? Tendo cantando. Oportunidade, cantando, pregando, orando, cantando no coral, num grupo de jovens. Então isso acabou me ajudando profissionalmente. E acredito que com muitas pessoas são assim também. Eu me encontro nisso. Teu exemplo perfeitamente serve para mim também, porque eu lembro que quando a gente ia para a convenção de vendas, que tinha uma plenária de 400, 500 pessoas lá para te ouvir falar, muitas pessoas falavam assim, até conheciam mais do assunto do que você, mas ela não estava preparada para encarar. E aí se você vai falar com um vendedor, 600 vendedores, 500 vendedores, se você gaguejar, você vai perder a credibilidade. Então, muitas vezes eu tive a oportunidade de falar sobre o assunto mesmo conhecendo menos, por ter facilidade na oratória. Tive também investimento, fiz curso na época, a empresa me ajudou e serviu, mas até mesmo o ponto de vista de equilíbrio, né? Quando você está na igreja, você segue um rito, a liturgia do culto, você aprende, todo culto é um aprendizado para você. E aí quando você chega numa segunda-feira mais calmo, mais equilibrado, com a presença de Deus, porque a presença de Deus ela tem esse poder. Esse equilíbrio, né? De te equilibrar. Aí se você dá lugar, aí que ela vai te equilibrar mesmo. Então, você chegar com uma inteligência emocional, que é uma frase que usam muito hoje. Paz de espírito. Paz de espírito. Você chegava te fazer a diferença. Então, eu tenho certeza que eu me sinto um privilegiado de ter conseguido fazer essa junção, né? De ter uma projeção tanto no ministério, até mesmo na carreira, e aproveitando isso, evangelizando, dando testemunho, porque muitas vezes você pode chegar lá e falar assim, olha, essa pessoa, eu trabalho com essa pessoa que está no púlpito, pregando aí, é completamente diferente do que trabalha. E aí isso sempre me dava esse insight assim, na empresa, né? Falar, olha, eu tenho que dar um bom testemunho, né? Na igreja a mesma coisa, eu não posso ser lá o líder na empresa bonzinho e aqui na igreja um carrasco ou um mal-humorado, enfim. Então, como que a gente equilibra isso e como que a gente é autêntico de uma única forma? Eu vejo isso como um cristão verdadeiro, né? O verdadeiro cristão autenticidade. Autenticidade, aonde ele vai, ele é.
Então, o ambiente não muda ele. Ele consegue mudar o ambiente, mas o ambiente não pode mudar ele. Exatamente. E até para a empresa, a gente falando, né, de empresas, para a pessoa você que trabalhou no RH, acredito que isso pode ser até um ponto a mais na hora de você contratar alguém, que normalmente você vai preencher uma ficha ali. Você bebe? Não. Você fuma? Não. Você gosta de sair final de semana, em balada? Não. Tem alguma religião? Sim, sou evangélico. Bom, ali a pessoa já sabe que você não vai chegar atrasado. É porque você passou noites bebendo, né? Você não vai sair do horário de trabalho para fumar. Então, o cristão, ele tem um modo de vida diferente, né? Então, isso acaba até sobressaindo ali na hora que você vai se candidatar a uma vaga. Para a empresa deve ser mais tranquilo, né? Eu vi, assim, também como ao contrário, quando que você contrata uma pessoa evangélica e a pessoa pisa na bola, aí tem esse outro então lado. é um equilíbrio, mas de fato, você pega desde que a lei de proibição de fumar dentro da empresa. Uma pessoa que fuma, ela fica improdutiva para a empresa, porque cada cigarro que ela fuma, ela vai levar 20 minutos para sair, descer no prédio, elevador, lá fuma um cigarro, tal, e conversa. Então isso é improdutividade. Hoje, as empresas enxergam, hoje os recursos são mais escassos. Então não tinha mais uma linha de produção. Hoje é muito justo. Então, as pessoas que são mais focadas, né? Quer ver um outro lance, que a escola dominical, que é uma disciplina que o cristão tem desde que ele se converte, facilita muito, porque hoje a empresa da atualidade, dos dias atuais, se não tiver um núcleo de treinamento para replicar conhecimento sempre, ele vai ter uma dificuldade de se adaptar às novas necessidades. E o cristão, ele tem isso como rotina, esse hábito, toda a rotina de aprender. Ele tem por bimestre, por temporada, ele tem lá a revista da escola dominical que ele vai aprendendo, ele está acostumado com isso. Então ele se adapta melhor, ele aprende mais rápido. Esse é um ponto que fica sendo um diferencial, sim. O que você falou dessa questão, quando a pessoa é cristã, as pessoas da empresa, não a empresa, mas as pessoas vão acabar te cobrando um pouco mais do seu comportamento. Eu acredito que quando a empresa vai contratar alguém e você coloca ali, não, eu não bebo, não fumo, não vou pra balada, eu sou um cristão, a pessoa que tá contratando tá mais tranquila, né? Aparentemente vai dar menos dor de cabeça. Legal, isso é um ponto pro cristão. Mas depois que ele começa a trabalhar, aí as pessoas vão ficar de olho nele, né? Você não é cristão, você não é crente, e não pode dar mau testemunho, né? Exatamente. Então eu acredito que seja um ponto a mais. Por outro lado, você tem a sua carreira ali na empresa, tem que ser exemplo, né? É verdade, isso é luz, né? Então, quando você tem que fazer a diferença. Não que o degrau seja mais alto, né? Porque falou assim, poxa, você é crente e você não pode passar no sinal vermelho porque você é crente. Ninguém pode. Você é crente, você tem que usar o cinto de segurança. Pô, mas todo mundo tem que usar. Sim. E você não usa o cinto de segurança para não tomar multa. Você usa o cinto de segurança para ter uma proteção. Acho que tem essa questão de, não um julgo, mas é um lance de um farolete. Assim, como esse não pode errar. Né? E, na verdade, isso volta para a naturalidade. Né? A gente erra todos os dias, infelizmente. A gente tende a consertar e, se tiver que errar erro novo, né? Errar erro velho. Agora falando sobre carro, sobre veículo, para quem não sabe, pessoal, o Jefferson, ele é o empresário, né, do ramo, tem lojas de carro, ele é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast. Aí eu falei assim, vamos chamar o Jefferson para falar sobre veículos, sobre carros, né? Porque as coisas estão mudando completamente, né? Tudo está mudando muito rápido. Hoje nós tem carro híbrido, né? Carro elétrico, e eu queria a gente abordar um pouco sobre esse assunto, mas antes, por que você acha que o carro é uma paixão do brasileiro? Por que o brasileiro gosta tanto de carro? Você falou no início que você sabe todos os carros que o seu pai teve, eu também tenho essa lembrança, a gente tem aquela paixão do primeiro carro, né? Por que o brasileiro gosta tanto de carro? Olha, tem uma explicação assim, nós tivemos a história automobilística no Brasil, ela comparado
aos outros países que desenvolveram, né? Europa, países, próprios Estados Unidos, a gente demorou mais para ter. E aí, quando você demora mais para ter algo, você valoriza mais. Então teve muita gente, até de 1, 2 gerações para trás, que não teve tanto acesso. Então hoje a gente vive uma onda aí, principalmente de gente assim, por não ter muita mobilidade, o carro passou a ser algo muito desejado mesmo, por necessidade, não por vaidade. Porque é muito comum um europeu que sempre teve trem, sempre teve a mobilidade urbana ali por Facilidade, mais né? facilidade, ele não ser tão dependente de carro, como o brasileiro é. Então, se você pegar a nossa malha de metrô de hoje e comparar 20 anos atrás, era muito menor. A gente tinha praticamente 3 linhas de metrô. Sim. Hoje, se você tiver um pouquinho de disposição, tempo, você ganha muito mais por conta do trânsito. Você consegue cruzar a cidade fazendo 3, 4 linhas. Então, o brasileiro passa a ter isso como algo de desejo, né? E outra, né? É muito mais fácil no Brasil você conseguir primeiro o carro do que você conseguir a primeira casa. Então, tem uma questão de busca, assim, de que é o mais fácil atingir. Por isso que, na minha opinião, o brasileiro curte tanto o tema. E você falou dos carros do seu pai, mas qual que foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi um Golf GLX 95, vermelho. Quantos anos você tinha? Tinha 22 anos. 22 anos. Eu tinha, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu queria fazer faculdade, meu pai não tinha como pagar a faculdade, eu sempre estudei em escola pública, e eu era obcecado por carro, eu gostava de roupa, perfume, queria fazer faculdade, eu só tinha um salário. E meu pai não podia me dar. Então eu tive uma outra história engraçada, que eu fui ser taxista sábado e domingo, no SP Market aqui. Então, assim que eu fiz 18 anos, eu tirei carta, Aí você fez aquele cursinho? fiz o curso. Santo Amaro ou não? Fiz, não. Pra mim foi mais difícil. Eu É. fiz na Vila Matilde. Na época Nossa, de Zona Copa do Leste. Mundo ainda. Terminava o jogo, eu pegava o. Enfim, eu fiz em 98, quando eu fiz 18 anos. E eu trabalhei sábado e domingo com táxi. É a grande ajuda que meu pai me deu. Eu tenho muito orgulho disso, porque ele falava: olha, eu vou te dar a minha. Ele até apelou. Eu falei: pai, você apelou na época. Ele falou: eu vou te dar a minha firma. Se você bater, se você aprontar com o carro, vai faltar comida dentro de casa. Então eu morria de medo. Ele era taxista. Meu pai é até hoje, né? No supermarket ali, enfim. E eu trabalhei sábado e domingo. Então, com sábado e domingo eu conseguia pagar a faculdade, e com o salário eu conseguia ter, né, as minhas conquistas, juntar e tal. E aí eu comprei um Golf. Era apaixonado por ele, enfim. Carro que eu tentei comprar ele recentemente. O mesmo carro? O mesmo carro, tá com conheço com quem tá, é um amigo. Comprou para a esposa vendeu, mas era apaixonada no carro também. Convenceu ele comprou de volta, agora tá no sítio dele guardado. Eu ainda falei para ele, falou: o dia que você for vender, você tem que devolver o carro, né? Então, enfim. Que legal. Eu também. O meu primeiro carro foi um Gol GTS preto. Começamos bem, cara. Um banco recaro, aquele volante com 4 buzinas, elétrico já. Caríssimo esse carro Era. hoje. Muito. Eu também. Nossa, hoje. como eu queria encontrar esse carro, mas acho que ele não tá nem em circulação mais. Depois eu tenho uma dica que eu te dou. É. A gente tenta localizar ele. O meu segundo eu consegui achar e comprei ele de volta. Eu achei ele na pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, a gente ficava procurando as coisas, eu encontrei meu segundo carro. Eu percebo que esses carros, antigamente a gente falava que era carro velho, né? Hoje não é carro velho, hoje é carro antigo. E os carros antigos hoje estão super valorizados. Você acha que é o porquê? Porque as pessoas são saudosistas? Por quê? Acho que arremete muito lembrança. Ah, lembrança. Acho que tem aquele lance assim, poxa, você teve o Gol GTS, talvez o que você queria fazer no Gol GTS naquela época que você não tinha condições. Inclusive uma viagem. Você tinha às vezes o Sim. carro, ou você pagava o carro, ou você gastava com o investimento de uma viagem. Mas hoje você tem essa opção. Então, de repente, vou comprar uma roda para um carro que antes eu não tinha condições, agora eu quero ter ele, né? Então, acho que tem muito disso de lembrança, né? De um troféu, de valorizar a conquista, né? Tem gente que tem aí 10, 15 carros
de demonstração, principalmente o pessoal do interior que tem espaço, né? Porque aqui é muito caro, né? Se você for pagar um brinquedo e esses carros quebram, eles deixam de funcionar parado, né? É. Imagina a dor de cabeça que você não tem, né? E a loja, a Work Motors, hoje você tem em São Paulo e em Minas Gerais. Isso. Da onde você falou que em 2020 você saiu da empresa, foi por causa da pandemia ou Eu já saí estava um pouquinho antes. antes? A gente meio que planejou, sabia que a gente ia sair, a empresa passaria por uma reestruturação. Eu já tinha um determinado tempo lá, estava cansado, queria respirar outros ares, e aí a gente uniu o útil ao agradável. Então eu falei, poxa, primeiro plano, vou ficar viajando, descansando, vou estudar e depois vamos ver o que vamos fazer. Então não saí para o plano de montar a Work Motors. Eu tinha de uns caminhos empreender. Então, um ano antes eu fui estudar sobre mídia digital, fui fazer uma lição de casa antes. E aí veio a pandemia. Então, nesse período também, assim como muitas pessoas, eu fui entender o propósito de Deus para tudo isso no mundo, que não fomos exclusivos, que passamos por isso. E eu entendi que aquele propósito inicial era ser lavador de louça, um pai melhor, um marido melhor. E aí eu fui fazer uma lição de casa e dediquei à família. E aí nesse período, assim que eu divulguei que eu tinha saído da empresa, eu recebi um convite de um empresário, um amigo meu, que tem loja de carros também, uma das lojas mais estruturadas, e me pediu ajuda para passar por um momento de transição, de uma consultoria. E aí eu fiquei. E aí eu fui lá prestar um pouco do meu conhecimento e saí agraciado com um conhecimento maior do que eu levei. Ele me deu muito conhecimento, me ajudou muito, a gente fez uma troca boa. E aí eu saí de lá decidido a montar uma loja, mas uma loja diferente. Até porque a gente estava falando, poxa, tinha pessoas que falavam que a pandemia duraria uns 5, 6 anos. Era incerto, não tinha vacina, não tinha nada. E eu fui pro meu sítio no interior, a gente foi estudar conceito, aonde que ia atuar, para qual ramo, que tipo de carro, enfim, para montar em São Paulo. E aí na cidade que eu tenho o sítio, eu comecei a perceber, o que falta aqui? Eu vi de uma oportunidade, até com um investimento menor, de montar uma loja no sul de Minas e levar também um conceito que até então desconhecido para aquela região. Eram das garagens de carro, estacionamento de carro. E aí a gente conseguiu levar, graças a Deus, né? Inclusive amanhã completam 3 anos de abertura da loja. A gente abriu primeiro a filial, depois a matriz. Não tinha os 2 CNPJs, mas a gente não podia operar aqui porque estava tudo fechado. Começamos pela filial de Minas e aí a gente tem feito aí um trabalho diferenciado na região. Um tempo depois a gente decidiu trazer para São Paulo, né, a atuação, e cá estamos aí ajudando e com alguns carros diferentes dos carros de Minas, então principalmente blindados, que é um carro que não tem valor, né? Quando chega aqui na divisa de Campinas com São Paulo, já não tem valor mais o carro blindado, né? Por conta dos índices de violência, que já tem um público maior. Ah, legal. Essa sua história é um testemunho, né? Porque antes da pandemia você era um empregado. Depois da pandemia você virou empresário, né? É um testemunho, né? Porque nem todo mundo pós-pandemia conseguiu se levantar, se erguer, né? A gente sabe que no Brasil ainda tem muita dificuldade, muitos Resquícios. resquícios Isso, da pandemia, né? sem dúvida. Vai ficar ainda um tempo, acho que eu tenho um amigo que ele defende muito bem isso, assim, ele ilustra muito bem. Ele fala assim que empreender é uma graduação. E você não tem graduação de 6 meses. Então tem gente que começa a empreender, em 6 meses ele acha que, puxa, tem que ter um resultado. E é um trabalho de formiga. Então eu vou para 3 anos aí, é muito difícil. Eu nunca imaginei que era fácil, mas eu achei que era menos difícil. Então vem assim uma questão de resiliência, uma questão de adaptabilidade, de você fazer mais com menos, daquele lance de você falar, poxa, de valorizar os recursos. Eu acho que o brasileiro desperdiça muito. Desperdiça demais. Acho que tem uma questão de mobilidade, uma questão de, poxa, por que se você pensar bem, você tem um baita escritório que funciona, sei lá, das 8 às 5. E o que acontece com ele das 7 às
Às a- 8. a- a- ao- sei lá, das 7 à meia-noite. Por que não você, sei lá, sublocar ou ter uma outra equipe que trabalha à noite? Então, acho que tem muitas coisas que a pandemia trouxe para quebrar paradigma. O home office foi um deles, né? De que as pessoas achavam que trabalhar em casa era uma desculpa para ficar deitado no sofá assistindo Netflix, né? E isso tem essas questões. Então, o brasileiro tem esse, eu acho assim, a gente desperdiça, o ser humano, corrigindo aqui, ele desperdiça muito, né? Entre eles o tempo, eu acho. E hoje, quais são os veículos que você trabalha? Existe alguma marca, um modelo específico, ou você trabalha com todos os carros? Trabalho com veículos multimarcas, mas numa linha de segmentação aqui em São Paulo, com carros um pouco mais caros e porque até porque são blindados e carros mais para todos os o público mais enviesado para o carro executivo, carro SUV, que é a paixão nacional, né, a preferência Uhum. nacional. Mas a partir de 30, 40 mil reais. Em Minas, aí a gente fala de um carro mais barato, não tem carro blindado, carro que parte de 30 a 80 mil reais, 100 mil reais no máximo. Por que que o carro em São Paulo é mais caro que o carro em Minas Gerais? Eu observo que muitas locadoras vão buscar carro em Minas Gerais. Locadora compra ela em Minas Gerais por conta de imposto, benefício fiscal e IPVA mais barato. Então, o governo, por exemplo, de Minas, ele te dá um IPVA mais barato, mas se você compra em placa lá, ele recolhe imposto lá. Então, ele arrecada, ele faz uma troca, uma forma de atrair. É, carro usado acaba sendo mais caro em São Paulo por dois motivos. Primeiro, porque a renda per capita aqui é maior. Então, as pessoas acabam se aproveitando disso. E segundo, porque São Paulo é uma referência para o Brasil todo em vários aspectos, mas em carro também. Porque os carros daqui são mais bem cuidados. Não roda pouco em estrada de terra, por mais que a gente reclama das As nossas estradas. ruas, das estradas. Então, a conservação de um carro que roda em São Paulo, capital, é melhor do que os carros que rodam em estrada de chão, como eles dizem, estradas de paralelepípedo, É só que em São enfim. Paulo tem mais trânsito, né? É, acaba desgastando um pouco mais o carro. É, e quais são os carros é, mais econômicos do Brasil, você acha? Para quem vai. Melhor, quando a pessoa vai comprar o primeiro carro, qual é a dica que você deixa para ela? O que ela tem que procurar? Conforto ou economia? Acho que eu sempre gosto de fazer perguntas. É uma Ah, boa pergunta essa que fez. Gostei, interessante. Porque é a jornada da compra. Tem gente que entra dentro da loja, ele quer comprar um sonho. Tem gente que quer comprar segurança. Tem gente que quer comprar conforto. Tem gente que quer comprar uma parcela. uma Então, parcela assim como? olha, eu consigo pagar R$ 700 por mês, 800. O que você tem para mim? Aí você vai no carro que vai enquadrar na necessidade de renda dele, de orçamento. Então, cada um tem uma necessidade. Então, não existe assim uma no geral. Então, eu sempre faço perguntas. 3, 4 perguntas. Você já teve experiência com algum carro? Algum modelo te chama mais atenção? O que você busca? Então, depois que. É uma anamnésia, como o médico faz. Ele te faz 5, 6 perguntas para depois te dizer qual o exame que ele quer que Uhum. você faça. Vender carro, mais ou menos, é nessa linha. Faço 3, 4, 5 perguntas, eu já vou enquadrando ali. Que às vezes, assim, o cliente chega, ele não sabe o que ele quer. Ah, eu quero comprar um carro porque um fulano de tal disse que é bom, ou não quero esse carro porque falaram que é ruim. E aí são os paradigmas, né? Que cada um tem uma experiência. Então, nosso papel é ser um consultor, né? Facilitar e dar a decisão para a pessoa. Esse é um ponto. Você trouxe a questão de economia. Por exemplo, um paradigma. Ah, carro 1.0 é mais econômico. Depende. Se for em combustível, ok. Mas em durabilidade, em manutenção, o carro 1.0 vai trabalhar com carga maior para o que ele comporta. Então ele vai quebrar mais rápido, ele vai se desgastar mais rápido, e a manutenção é cara. Então, do ponto de vista da economia, você pode ir do combustível à manutenção. Então, eu, por exemplo, recomendo sempre um carro 1.4, 1.6, que são motores mais leves, e você pode ligar o ar-condicionado na subida que não vai parar de funcionar e por aí vai.
Cara, eu já tive um carro 1.0, quando eu ligava o ar-condicionado, o carro parece que não andava. É, exatamente. Você via o cara do iFood te ultrapassando de Aham. bicicleta, né? Mais ou menos assim, né? É, o carro não andava, era É, complicado. E exatamente. o carro no Brasil, ele é muito mais caro do que nos Estados Unidos, na Europa. Por que que o carro acaba sendo mais caro aqui no Brasil? Imposto. Carga tributária no Brasil é muito alta, né? Pro carro. A gente espera aí que uma possível reforma tributária a gente consiga ter pelo menos um- uma diminuição desse degrau, né? Porque ainda é muito caro o imposto. Quando a gente compara com o Chile, que está do lado, que não produz carro, né? Mas ele tem aí um acesso maior. É, outro ponto interessante que por ma- eu acho assim, se o brasileiro fosse um pouco mais teimoso do ponto de vista assim, pô, o carro subiu, então eu não vou comprar, eu acho que forçaria mais. Então, enquanto tem gente comprando, eles vão falar, por que que eu vou baixar preço? Um exemplo claro foi na pandemia. E aí o pessoal falou, poxa, faltou componente, tem menos carro, e tal, mas a indústria ela precisava se reinventar. E ela se reinventou, ela deixou de vender escala para passar a vender margem. Então era muito comum, não perca o feirão de estoque de fábrica da montadora X. Aí tinham lá mais de 2.000 carros, tinham 2.000 carros parados no estoque, que as montadoras produziam para vender. Hoje, elas vendem para produzir. Elas fazem um sistema puxado. Porque ela produzia, ela pagava mão de obra, matéria-prima, aí o carro ficava no pátio, aí o carro arranhava, estragava, acabava a bateria, ficava parado com dinheiro. Então hoje não, ela vende para depois produzir. Então ela tem uma média de tanto de venda por mês, é aquilo que ela vai produzir. Aumentou a escala, a demanda aumentou 10%, então eu vou subir 10% a minha produção. Ou inverteu isso. Uma coisa muito comum que aconteceu, até comentei um pouquinho antes com vocês, mais de 40 carros deixaram de ser fabricados no Brasil depois da pandemia. E carros Que que era carros populares ou não? de todos os tipos, mas com maior concentração nos populares. Então, um carro de 50 mil reais, 60 mil reais, que era vendido carro zero, que já era um carro caro, ele, ele sumiu e aí entrou no lugar dele um carro que entrega a mesma coisa, a mesma potência de motor, o mesmo conceito de carro, custando 110. Porque como que a montadora ia justificar dando upgrade no carro que custava 60 para ela custar 110? Não tinha como ela fazer isso, não podia dobrar. Mas se é um carro novo, sim. Conceito novo, ela vai vender o marketing. Então o que aconteceu foi Mas o isso. carro é o mesmo. Tipo assim, ela dobrou o valor. Ela colocou um projeto como sempre teve. Sempre teve lá projetos mudando a cada 5, 6 anos, né? Tinha carro que durava 10 anos, tem carro que durou 30, 40 anos como o Gol. Mas o que ela fez foi reposicionar. Ela falou: poxa, eu não vou vender muito carro, vou vender menos carro. Eu preciso ter menos pessoas para fazer, ganhando mais. Então é menos esforço, menos risco, ganhando mais. Então colocou para frente e o pessoal começou a comprar. Então por que ela vai voltar a vender escala? O que acontece agora é a pressão pelos carros mais baratos para dar acesso para o povo. E aí falam já na chegada dos carros chineses, então a gente vai ter muita coisa acontecendo nos próximos anos. Hoje o carro mais barato que você tem 0 km é acima de 90 mil reais, né? Por aí. Se você consegue um desconto, mas assim, pessoa física, sem desconto, tá? Enfim, sem nenhum benefício, você vai pagar em torno de 75 a 80 mil. Com imposto, Mas qual carro? Fala o carro, por um exemplo. Mob Um Mob. ou um Kwid. São carros que são carros, uma característica assim, não dá para uma família de 3 pessoas andar num Mob. Até dá, mas ele não vai conseguir fazer uma viagem. É muito apertado, é até inseguro, o motor é fraco. Então eles têm essas opções, que é o carro de entrada, é o carro para frota, é o carro específico.
Um carro para atender uma família de médio porte passa de R$ 90.000, chega até R$ 100.000. Por exemplo, eu tenho uma SUV, né? Quando eu vou viajar, tipo assim, e se depender das meninas lá, da Kelly, da Manuela, o carro não cabe. Imagina num Exatamente. carro pequeno. Que aí, assim, Eles pensaram nesses carros, nesses modelos de carro, mais para frota de empresa, para pessoa solteira. O que você acha? Porque eu acho que são carros muito, como posso falar assim, muito fracos. Eu acho que assim, Fábio, a decisão deles passa por segmentação. Ou seja, eles tomam a decisão de reposicionar preço, eles vão abrir mão de uma quantidade de clientes. Esses clientes eu não quero mais que comprem, não são mais meus clientes. Eles não vão conseguir comprar por conta de orçamento e caras, eu vou perder para mim mesmo. Como? Eles vão deixar de ser meu cliente como comprador de carro para ser meu cliente como manutenção. Ele vai comprar um seminovo ou ele vai comprar um usado. Então, se você fala, poxa, tenho hoje um carro de R$ 120.000 que eu vou comprar zero, quando você olha o que o carro entrega e o que você compraria no ano 2018, 19, com boa qualidade, com R$ 120.000, fala assim, me parece que é melhor comprar um seminovo. Então, eu acho que tem uma renúncia aí da indústria. Ela abre mão de uma quantidade de clientes que ela desistiu de ter quando ela tira e reposiciona para um orçamento muito maior. É o que você falou. Eles deixaram de vender quantidade. Eu não vou dizer qualidade, né? Deixaram de vender quantidade por maior porcentagem, né? Escala e margem. Eu ganho mais dinheiro vendendo menos do que antes. Um exemplo. Um Kwid, em 2018, quando ele foi lançado, ele custava R$ 33.000. Um bom preço, né? Naquela época era Sim. Uma versão ali intermediária, R$ 33.000. Se você pegar esse dinheiro em 2018 e atualizar ele, corrigir ele para 2023, você vai chegar aí algo em torno de 45, 46 mil. Então, quanto que um Kwid deveria custar hoje se ele entrega a mesma coisa? 45. Mas ele custa 75. Entregando a mesma coisa. Então, assim, a fabricante do modelo, ela bancou isso. Ela jogou culpa no componente, ela precisava contar uma história. Ela jogou culpa no componente, na pandemia, uma série de coisas. Mas, de fato, aconteceu isso. Se você corrigir, ele tinha que custar hoje 45 mil. Eu não sei se eu estou errado, mas a tecnologia hoje é muito mais avançada do que antigamente. Tudo bem que tem a questão do valor do real, tem um dólar, né? Tem questão de impostos e tal. Mas por causa da tecnologia, talvez não era muito mais fácil de fabricar o carro? Ou porque os carros têm mais componentes, mais seguranças do que antigamente? Acho que teve a mudança em 2013, que aí passou a ser obrigatório ABS e airbag. E aí, só que assim, não justifica, porque já tem 10 anos isso. Então já estava no custo. O Kwid de 2018, que vamos pegar o exemplo, né? A gente está sabatinando aqui, arrebentando com o Kwid. Eu acho um ótimo carro. Mas ele já tinha o airbag e o ABS, ele já tinha esses componentes obrigatórios. Acho que teve essa mudança de 2012 para 2013, que muitos ficaram para trás, que já não compensava. A Kombi foi uma delas. Não compensava adaptar mais e abriram mão, porque o custo ia inviabilizar. É diferente dessa última. Ficou uma coisa muito explícita, assim. Eu acho que vai demorar um tempo para a gente voltar a ter acesso. Quer ver um outro exemplo que eu costumo discutir isso com minha equipe? Tem uma galera que começou a visitar auto center, essas empresas de manutenção, de troca de pneu agora. Porque ele pegou a mão lá, ele comprava um zero, ou o pai deu um carro zero para ele, ele usava o carro 2 anos, o carro tinha 30 mil quilômetros, nem precisava trocar pneu. Ele já ia lá, comprava, quero um outro zero. Ele não fazia manutenção do carro dele, ele não sabia o que era trocar correia dentada, ele não tinha essa experiência, porque ele teve o hábito de fazer isso a cada 2, 3 anos. Hoje, a gente não consegue mais. Porque o cara aqui fala assim, poxa, beleza, eu vou comprar um Onix, que custava R$ 40.000. Ele ia lá com R$ 20.000, dava de entrada, financiava 20.
saia lá com um carnê de R$ 700. Opa, cabia no orçamento dele, ele tinha um carro zero. Se ele pegar esse dinheiro do carro dele hoje, corrigido, o carro talvez vai valer os mesmos 40 que ele pagou. É uma coisa utópica, né? Não vai acontecer isso de novo. Mas valores ousados, enfim. Mas ele vai comprar um Onix, ele custa 90. Ele tem que financiar 50. Para ele financiar 50, ele tem 2.500 de parcela. Ou R$ 2.000 de parcela. Não cabe no orçamento dele. Porque a correção de salário foi de 3, 4, 5%. E olha, teve ano que não teve. A pandemia 2020, 2021 não teve dissídio. Então não acompanhou a renda dele. Tem carros usados, né? é, que, que a tecnologia é muito melhor, tem muito mais conforto que carro zero, que é 3, 4 vezes mais, né? É. Então hoje o mercado de carros usados está em alta e você acha que carro zero está diminuindo ou não? Está na mesma proporção? Eu Porque acho que pelo que você carros, está falando, eu acho que as pessoas estão procurando mais carros usados do que carro zero. carro usado eu acho que está estabilizado. Até porque tem uma porcentagem que consome carro usado que já está fidelizada, que são as locadoras. Muita locadora virou revenda de carro, né? O Uhum. negócio. Ele compra um carro zero, fica um ano com o carro zero, não dá manutenção. Ele compra com desconto, ele vende o carro. Ele vende pelo mesmo preço que ele comprou. Ele não tem, teoricamente, lucro, ou antes de completar um ano para não caracterizar aí a perda dele, não ter risco fiscal, mas em geral é o que tem acontecido. A montadora já tem essa garantia de carro zero de um próspero comprador. As empresas que compram como benefício. Então, no Brasil se adaptou muito. Essa noção eu trago da minha carreira de RH. Então, se você vai dar R$ 3.000 de reajuste para um coordenador que virou gerente, quanto vai custar R$ 3.000 vezes a carga tributária? Vai custar 5.500. Aí talvez o seguinte, então ele vira coordenador, vira gerente, ele vai ganhar 5% de salário a mais, só que eu vou alugar um Nivus para ele de 2.300 e eu falo que é um benefício. É uma despesa, desconto do imposto. Não é um jeito certo. Tem gente que fala, é o jeito certo de fazer a coisa errada, é um carro-benefício. Aí tem briga, né? É outra esfera. Mas no geral, acontece muito disso. E aí, então, logo tem um possível comprador que as empresas compram de locadora ou compram direto da empresa, da fábrica, mas elas dão como um benefício, sem tributar. Entendeu? Tem um ganho tributário aí de orçamento. E hoje essa questão de consórcio vale a pena na sua visão? Vale, depende da sua necessidade. Quando eu citei um pouco atrás agora que eu falei que eu faço as perguntas, se a pessoa fala, não, eu quero, não tenho pressa do carro, vai para um consórcio, porque você vai pagar menos juros. Mas isso pode mudar. Ah, se mudar a minha necessidade, eu posso acelerar isso? Pode, dando um lance. Só que todo mundo pensa igual você. É. Todo mês tem aquele público que vai lá dar lance para poder. Até porque isso virou um comércio também, né? Então é muito da necessidade. Vale a pena? Vale, mas toma cuidado. Você pode comprar uma bola de ferro. Comprou um consórcio, uma cota. Pagou 3 parcelas. Não foi contemplado? Vai ter 70 meses aí. 70 meses para pagar. Você está disposto a esperar 70 meses? Tem gente que faz investimento, tem gente que faz uma poupança. Fala, eu pago o consórcio que é um compromisso. E se tiver na poupança, eu vou acabar cedendo, eu vou lá e vou resgatar e vou realizar ele. Então eu faço consórcio, que ali é um jeito de eu ter uma disciplina de guardar um dinheiro. Eu recomendo o consórcio, mas de acordo com a sua necessidade. Eu acho mais difícil quando é o primeiro carro, né? E a pessoa que quer comprar o primeiro carro, imagina a ansiedade de ter o carro, né? E o brasileiro é imediatista, né? O brasileiro. Olha que exemplo engraçado eu tinha na época da indústria, né? Eu acho que algumas coisas me contribuíram muito para montar meu negócio. Quando eu faço uma entrega de um carro de R$ 30.000 hoje, eu faço uma baita festa com o cliente. Quando eu entrego um de 100 mil, eu faço a mesma festa. Porque não está no valor do carro, está no valor do momento. Dentro da necessidade de cada um, do orçamento de cada um, a alegria é a mesma. Uhum. Um não ficou mais feliz do que o outro.
né? Dentro das suas necessidades, está ali. E eu lembro que acontecia isso muito quando a gente ia entregar um carro para um representante, a gente dava a prisma para um representante que trabalhava. No dia, o cara ia receber o carro novo dele, ele parava a agenda dele, ele trocava de roupa, ele ia sair para jantar, ele fazia. Era carro da empresa, era ferramenta de trabalho, mas ele colocava aquele dia como um dia muito importante da vida dele. Eu estou falando de um representante. Quando a gente ia entregar um carro para o presidente, para o diretor, que era um carro de 350 mil reais, blindado, super sofisticado, com uma marca premium, o cara também adaptava a agenda dele como o principal compromisso. Então ele, não, desmarca. Ah, tem uma reunião, não, marca para outro dia. Hoje eu vou receber meu carro. Então, nas duas pontas, era aquela coisa que travava a agenda. Era prioridade. Qual que é existe um período que você aconselha a pessoa a ficar com o carro? Tipo assim, o ideal é você ficar com um carro de 2 a 3 anos. 3 anos. 3 anos. Na minha opinião, 3 anos. Eu sempre acho o seguinte, de acordo com o teu orçamento, se você vai financiar, as taxas, eu afirmo isso para você hoje, as taxas melhores são em 48 meses. Porque se você vai financiar com 12, 24 e até 36, o banco vai ganhar menos juros. Então o que ele faz? Ele te dá uma taxa menor em 48, onde para ele a curva é o ideal. Então ele te oferta mais juros. Mas se em 3 anos você quiser trocar um carro que está financiado em 48, é só os juros praticamente você já pagou. O que falta do saldo não vai te impedir de trocar o carro. Então você vai lá, faltam 10 parcelas de R$600, R$6.000, tá? Você vai gastar 4.800 para quitar, então tá fácil de você remanejar, deduz da tua entrada e você compra um novo e faz um novo financiamento ou compra com recurso próprio. E hoje tem a opção de você renegociar, né? A pessoa consegue também acrescentar esse valor nas parcelas do próximo carro ou não? Pode. Deduz da entrega, né? Do sinal, né? Então, se você vai vender um carro de 50 mil, que falta 5 para quitar, e a pessoa avaliou o teu carro em 50, ele vai deduzir, e aí sua entrada deixa de ser 50, passa a ser 45, ele liquida aquele contrato para abrir um novo. Eu contei aqui num podcast, alguns episódios atrás, quando eu fui vender o carro da minha esposa, eu procurei algumas lojas, algumas agências, e levei o carro para avaliar e tal. E a melhor avaliação que teve foi da Work Motors. Quando você vai avaliar um carro, como que é essa avaliação? Assim, você é o dono da loja, eu vou levar meu carro, mas eu quero ir preparado para saber como é que você vai olhar o carro, como é que é o olhar do lojista pro carro ali que a pessoa está interessada em trocar ou em vender. Primeiro passo, assim, a qualidade do carro e o comércio dele. Acho que são os 2 pontos, assim. O comércio, você quer dizer o quê? Revenda. A revenda. Se ele é um carro bem aceito? Bem aceito. Então eu lembro quando a gente conversou, foi algo, puxa, eu tenho encomenda deste carro. Tá. Então é um carro que eu vou ficar menos tempo no estoque. Se eu fico, o risco é menor. Posso, né? Isso não é uma verdade absoluta. Mas eu falei, puxa, esse é um carro interessante de ter no estoque. Então eu posso ter uma margem menor de ganho porque eu vou ganhar na velocidade da venda. Outro ponto, qualidade e procedência. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Você saber a rastreabilidade do carro, você fazer o laudo, você conhecer a estrutura do carro, ver que realmente é um carro que tem aí um lastro, né, de qualidade, porque você vai revender. A Work Motors é sócia dos carros que ela vende por 3 meses. E não é porque nós somos bonzinhos, não, porque é um requisito legal, é lei. Código de Defesa do Consumidor. Você tem que dar garantia de alguns componentes, não todos, mas alguns componentes você tem que dar de 3 meses. Então, se você vai dar a garantia, você tem que comprar. E outra, o carro você ganha na compra, não na venda, numa loja de carros. Então, o risco maior, às vezes, você fala assim, puxa, eu vou comprar um carro, qualquer carro, que tem uma margem muito grande. Você vai arrumar um carro, serviço é caro. Peça é caro, então o tempo que você vai preparar o carro custa também. Então a gente faz esse equilíbrio, entendeu? Carro mais pronto, como o teu, eu vendo mais rápido do que eu ter que parar o carro 10, 15, 20 dias numa oficina, entendeu? E a pessoa que vai comprar um carro, né?
qual que é a orientação que você deixa para ele escolher um bom carro? Acho que a orientação, assim, primeiro conhecer bem a necessidade, porque se, se você for comprar à vista ou você for fazer financiamento, a hora que se você comprar e comprar errado, quando você for vender, você vai perder dinheiro. Porque você vai vender por menos o valor que você pagou, na maioria das vezes. Então, primeiro é ter certeza do que é aquilo que você precisa. Claro que vai ter gente que vai falar, puxa, eu comprei um carro grande e agora eu não tenho mais necessidade de ter um carro grande. A necessidade mudou e eu vou ter que renunciar a isso. Mas, no geral, é ter conhecimento do que você precisa, do ponto de vista segurança, fazer um laudo cautelar do carro, para saber se o carro não teve passagem por sinistro, por leilão, se não tem alguma pendência do antigo proprietário que vai impactar na documentação futura. E essa é a principal dica. Segundo, não comprem desconto. Comprem carro. Comprem qualidade. E aí o preço você consegue negociar de acordo com o que é justo. Porque tem gente que quer comprar preço, ele quer comprar desconto. Aí ele vai ter que abrir mão da qualidade. E hoje todo mundo virou vendedor de carro. Na verdade, todo mundo virou vendedor de tudo. De tudo. Né? Você vai vender teu celular, você vai postar primeiro no grupo de WhatsApp, você vai postar no Facebook, no Instagram. Então todo mundo pegou esse hábito. A diferença de um celular é que você vendeu, acabou. Se parar de funcionar ou se acontecer qualquer coisa, você não tem tanta responsabilidade. O carro não. O carro ele pode ser penhorado, pode aparecer multa de trânsito. Então, todas essas consultas, essas atitudes, ações preventivas vai te ajudar a ter tranquilidade. E a tranquilidade é para quem vai comprar e para a pessoa que está vendendo Sem também, né? dúvida. Então hoje você tem todas essas informações do veículo, porque você comprou de alguém, e aí você passa com tranquilidade para o cliente final, né? Exatamente. Exatamente. Acho que também uma coisa interessante que eu queria. Porque às vezes a pessoa compra um carro na internet e você não sabe a procedência, né? É, Porque acaba sendo mais barato, né? A pessoa, igual você falou, todo mundo hoje é um vendedor. Aí eu vou lá, anuncio o meu carro lá no Facebook, na OLX, por exemplo. Aí, às vezes, um carro da mesma marca, do mesmo ano, numa loja, vai estar um pouquinho mais caro. Porém, na loja você tem a certeza da procedência do carro, tem garantia. você tem um contrato, você tem uma segurança jurídica, que a gente costuma dizer. Acho que um ponto importante também, que quebra um paradigma grande e linka diretamente com o assunto que a gente está falando aqui dessa segurança, é o fato da questão de falar que o carro é coisa de homem. Discordo disso, não é coisa de homem. Eu ia fazer uma pergunta Tanto sobre que a isso. maior parte da minha equipe, 70% são mulheres negociando o carro. Você fala assim, poxa, mas qual é? E eu quebro o paradigma todo santo dia, porque as pessoas têm muito disso. Tem, por exemplo, quando a gente abriu vaga no interior ainda é maior. Eu lembro que quando a gente abriu vaga de vendedora, teve gente que falou assim pra mim, você tá contratando vendedora? É diferente, né? Vendedora, mulher pra vender carro. Mas deve ser porque mulher limpa, né? E aí eu falo assim, não, mas assim, mulher falou isso. Eu acho que é o pior machismo que tem ainda, né? Sim. É o machismo da mulher, né? É. Falei, não, eu também limpo a loja. Eu passo pano, eu passo aspirador. Todo mundo limpa lá. Não, mas como assim? Não. Já tive também o próprio cliente que às vezes chega para a vendedora aborda ele e fala, não, chama um vendedor homem porque a mulher não entende de carro. Então, esses paradigmas a gente tem quebrado. E assim, acho que não é coisa de homem. Coisa de quem quiser ter acesso à informação. E essas ações de laudo cautelar, essas pesquisas com despachante, dá segurança e dá igualdade. Porque tira a responsabilidade do homem ter que saber, porque se dá problema, a mulher vira pro homem e fala, tá vendo? Sei que errou, Sim. é coisa sua. E dá uma ferramenta adicional para ter segurança para todo mundo, tanto o homem quanto para a mulher, entendeu? E essa mudança de laudo cautelar para antigamente era aquele da fumaça lá, A inspeção controlar. veicular. Que era controlar, né? É muito mais seguro hoje
Porque antigamente eu lembro que tinha muitas pessoas que burlavam, né? Hoje é difícil a pessoa burlar, né? Porque tá num sistema do Detran, né? Por exemplo, muitas pessoas iam, trocavam o escapamento ou pegavam o escapamento emprestado, ia lá fazer o controlar e o carro era aprovado. Aí saía o selinho lá. Hoje em dia não. Como é que você vai? Você vai trocar um para-choque? Você vai trocar uma porta de um carro para fazer a vistoria? Na época da Controlar, eles tinham o seguinte: ainda eram motores, poluíam muito, e o objetivo deles, a preocupação na época com a Controlar era diminuir poluição. E aí eles colocavam, tal, então tinha o jeito, as pessoas que faziam, era o jeito certo de fazer a coisa errada. Uhum. E eles olhavam pontos específicos de segurança e poluição. Como os carros foram ficando mais modernos, poluindo menos, a questão do combustível etanol aumentou, aí isso foi diminuindo, eles enxergaram como um excesso começou a gerar muito problema, porque não conseguia passar carro, aprovar carro. E aí começou a gerar, de fato, algo generalizado. Então eles mudaram, né? Aí a Controlar veio mais para ver aquela questão que era caro ter no começo. Poucas pessoas tinham acesso a essa vistoria, que era mais de seguro. As vistorias conhecidas, desculpa, eram dos seguros. Quando a pessoa ia comprar um carro, que o cara aprovava ou não para você ter seguro. Quem não tinha seguro nem fazia vistoria em carro. E aí tinha surpresas lá na frente quando descobriam que o carro tinha uma procedência duvidosa. E você acha que ficou melhor? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque hoje com R$ 120, R$ 130, você consegue ter um laudo básico de transferência, que é obrigatório. Com R$ 200, que comparado ao investimento do carro que você vai fazer é uma parte pequena, você tem acesso a todo o histórico de segurança, de quantos donos o carro teve, se tem alguma multa, se tem algum passivo, entendeu? Algum vício oculto. Essa questão do quanta multa, se o carro é de sinistro, quantos donos, eu acho isso aí fantástico. O que me incomoda nessa questão dessa vistoria é quando um carro recebe alguma batida pequena, né? Tipo assim, nada que prejudicou a estrutura do carro. Porque a gente tá numa cidade onde tem muitos carros. Cara, às vezes um motoqueiro rala ali e tal, acontece qualquer problema. Eu já vi carros com problema, com observação em vistoria por mínimos detalhes. Você acha que isso não acaba desvalorizando? Não é algo que alguém acaba se aproveitando disso ou não? Sem dúvida. Porque, vou dar um exemplo meu. Eu tive um carro há muitos anos atrás. Comprei o carro, comprei até numa loja, o carro tal. Fiquei com o carro, sei lá, 3, 4 anos. Carro bom, nunca tinha me dado nenhum problema tal. E aí, quando eu fui vender o carro, aí a pessoa pediu, faz a vistoria. E na época, até como a dica, tem 2 vistorias, né? Que é a de transferência, que é obrigatório, e a cautelar, que é opcional. Quando eu comprei esse carro, foi justamente nessa época que houve essa mudança. Então, o que eu fiz? Eu fiz a vistoria de transferência. Que era obrigatório. Para transferir titularidade, Isso. Propriedade do carro. Aí eu fiquei com o carro 4 anos, aí quando eu fui vender, aí eu tive que fazer a vistoria cautelar. Aí constou no veículo que o módulo dele foi alterado. Tipo assim, alterado assim. Não sei. A configuração dele. Não, trocou o módulo. Tipo, era um veículo, aí a pessoa, sei lá, por qualquer motivo, a pessoa comprou antes de mim, tava com o carro, trocou o módulo do carro. O carro funcionou perfeitamente todos os anos que eu tive com ele. O módulo é o módulo do carro. Porém, a data de fabricação do módulo fez com que o carro fosse não reprovado, apontado. Aprovado com apontamento. O carro foi desvalorizado por conta disso. Isso porque eles foram se adaptando em relação a isso. Porque a empresa que faz o laudo hoje, se quem comprou o carro baseado num laudo aprovado se sente prejudicado, ele não vai acionar na justiça o ex-proprietário. Ele vai acionar na justiça a empresa que fez o laudo. Eu não sabia disso. Então o que acontece? Eles pecam pelo excesso. Aonde que eles entram assim
acho que era uma atitude aproveitadora. Aham. Eles te avaliam o carro, principalmente concessionária, tá? Espero que meus amigos concessionários não fiquem bravos comigo, mas na verdade, assim, eles avaliam o carro por, sei lá, R$ 60.000. Aí chega lá, o carro teve retoque. Sim, que é É, normal. tem concessionário que fala, eu não compro mais ou vou pagar 55. Aí você fala assim, poxa, mas por que vai desvalorizar tanto? É diferente se tem massa, se o carro tá com a estrutura comprometida, aí tá Aham. certo, você tem requisitos para não comprar mesmo. Mas rola um lance e você fala, poxa, se você ralou teu carro, você fez um retoque, poxa, o que você faz? Joga fora? O carro não serve mais? Eu dou algumas dicas para os meus clientes, e é o que eu faço com os meus carros também. Ralei o carro, que rala, Sim, normal, normal. eu fotografo. Fotografo, filmo e guardo. E Legal. mando Boa retocar. dica. Porque o dia que você for vender o carro, Vai constar. vai constar que teve um retoque. Aí você fala para a pessoa, teve, inclusive tá aqui, ó, um acervo. Tem um vídeo que mostra que foi um ralado. Porque também é um viés da dúvida. O comprador, ele vai olhar e a gente tende a olhar pelo lado catastrófico da coisa. Infelizmente. Sim. Vai pensar sempre o pior. Você vai pensar que o carro foi um caminhão que passou por cima dele, que ele fez. Você nunca vai imaginar que foi um raladinho. E às vezes foi, ó, né? Ao contrário também, às vezes o cara fala, foi só um raladinho e foi alguma coisa muito Uhum. maior. Então eu sempre dou essa dica. Se você ralar teu carro, você não vai ficar com o carro ralado, né? Mas guarda isso contigo. Ou às vezes você vai vender teu carro, não conserta o carro para vender, porque vai vir contra. Porque se você vai fazer um laudo retocado, vai apontar como carro com retoque. Ou às vezes com massa, de acordo com, com quem você levou. Se você leva um carro para fazer o laudo ralado, ele vai apontar que o carro só tem um ralado. Ele não vai reprovar teu carro. E você tá vendo o que é. Acho que isso, tem gente que fala, vou gastar, eu vou trocar de carro, vou reformar meu carro para vender. É uma besteira. Você vai gastar 3.000 no seu carro, não vai valorizar 500. Não Vai vai perder acrescentar dinheiro, em não vai nada. acrescentar em nada. Vende como tá, irmão. E vai gastar menos dinheiro. E falando sobre os carros híbridos e elétrico, esse é o futuro. Você Eu acredita nisso? Você acha que vai chegar o fim dos carros a combustão? Não. Para os próximos, é, próximos 10 anos, 15 anos, acho que não. Acho que uma questão cultural, acho que o Brasil vai segurar o máximo que der em relação às certificações que você tem que ter, mas tem ainda uma questão de tecnologia, de custo, que é muito alto ainda, não só para, principalmente para comprar. Acho que tem aí uma palavrinha-chave chamada acesso, e poucas pessoas terão acesso ao carro por questão econômica. Imagina, um carro elétrico hoje ou híbrido, ele parte de 130.000. Né? É muito caro para você ter. Então, se é difícil, a gente está falando que é difícil a pessoa comprar um carro que às vezes não atende ele de 70, quanto mais um de 120, 130. Eu acho que ainda vai um tempo ainda para se adaptar. Algumas marcas voltaram atrás. Ford mesmo já disse que não vai investir mais por hora. Acho que vai ter diminuição de carro a diesel, fato. Então, algumas marcas e modelos conhecidíssimos e super bem avaliados pelo brasileiro vai diminuir o incentivo, o custo, por conta de poluição. Então, acho que vão no equilíbrio. Mas eu acho que ainda perdura um tempo aí. E essa questão dos carros que são a bateria, é, normalmente as empresas dão garantia de 5 anos, né? O carro. Vai ser complicado comprar esse tipo de carro de segunda, terceira mão, né? Eu acho que vai passar por um processo de capacitação das revendedoras, de saber comprar, de saber avaliar a condição, é, vender consciente. Ó, o carro tem esta condição daqui a 2, 3 anos. Então vai ter que ter uma capacitação e entendimento desse mercado. É um mercado completamente diferente, bem à parte. Tanto que você pega quando a Fórmula 1, que é o berço, né, onde é a referência, o que tem na Fórmula 1
4 anos depois, vai chegar no carro de passeio, né? Eu lembro do pedal shift e outras tantas coisas mais. Você compara a Fórmula 1 da Fórmula E. Teve um boom da Fórmula E, né? Os carros de corrida elétrico. Poxa vida, o primeiro campeão mundial, até um amigo nosso, conhecido, o filho do Nelson Piquet, o Nelson, mora aqui perto, inclusive. Ele foi o primeiro campeão. Tinha um glamour, tinha um olhar diferente do que é hoje. A Fórmula 1 voltou aí, ninguém fala em ter motor elétrico na Fórmula 1, na Fórmula Indy, enfim. Então, quando começar a ver que a Fórmula E voltou a ter mais destaque, eu vou falar assim, puxa vida, daqui a pouco os híbridos vão ter um espaço maior aqui. Acho também que tem uma questão de cobertura, de abastecimento. Então, dependendo de que você tem um carro elétrico, dependendo da viagem que você vai ter que fazer, você não vai conseguir fazer, porque ainda não tem os pontos No Brasil ainda? No Brasil. Então, tem um delay ainda para adaptar. E a gente falou sobre mulher entender de carro. Existe esse certo preconceito, esse certo machismo, né? A mulher não entende de carro, tal. A gente vê que isso vem quebrando ao decorrer dos anos, até porque a mulher tem se tornado independente, né? A gente vê muitas mulheres com carro. E existe carros específicos para as mulheres? Você pode falar assim, ó, esse carro aqui eu indico para as mulheres. Porque eu, como homem, vou comprar um carro, eu tenho esse pensamento, né? Tipo assim, não quero esse carro não, porque esse carro eu acho que é carro de mulher. Né? Como tem, por exemplo, a gente olha, tem até alguns vídeos na internet, uma pessoa tá dirigindo, ela vai vendo vários carros na rua e ela fala assim, esse carro aqui é de um playboy. Esse carro aqui é de um Uber. Os estereótipos, né? O estereótipo. Existe alguns modelos de carro que, na sua opinião, é melhor para as mulheres? Eu acho que não. Sinceramente falando, porque olha que eu consigo analisar 2 praças, né? Uma grande cidade como a nossa e o interior. Então, por exemplo, o pessoal falava que caminhonete, carro grande era carro de homem, carro pequeno era da mulher. Quebrado esse paradigma. E começa a quebrar dentro da minha casa. O meu carro é bem menor do que o da minha esposa. Minha esposa é um caminhão quase, e o meu carro é menor. Então, acho que durante um tempo teve essas comparações e as pessoas taxavam esse determinado carro, é carro que mulher gosta. Sim, eu acho que esse paradigma a gente conseguiu quebrar. Não tem essa mais preferência, não. E carros? Aqui no Brasil, a gente fala que existe uma briga muito grande entre Honda e Corolla. Toyota, né? Isso. Existe, é real isso? Real. Até porque é o seguinte, né? Ou tem uma outra empresa que tá ali no intermediário dessas duas? Eu acho que eu vou ampliar um pouco. É interessante a análise. A gente está falando aí de marcas japonesas que partem assim. Se você pegar um Corolla lá 2009, 10 e observar o botãozinho de regular o retrovisor dele, é o mesmo do 21, 22 ou do anterior. Então, assim, tem uma questão de praticidade, né? Começa no sistema Lean de produção, que é um livro que eu sempre recomendo. Ensina muito disso, de você não mudar muito alguns componentes, porque você ganha escala, você não precisa desenvolver tudo o carro, você desenvolve só um determinado ponto. Então, os carros japoneses, hoje eles têm a preferência porque ele conseguiu reunir durabilidade, preço, conforto, segurança e qualidade. Foi um dos primeiros, né? E aí, quando, mais uma vez, você olha a Fórmula 1, a Honda foi a que despontou na década de 80. Curiosamente, 5, 6 anos depois, a Honda desembarca aqui. Né? A Toyota vem com um sistema de produção que revolucionou toda a indústria. A Toyota, desculpa, foi pioneira no sistema Lean, de você olhar para a qualidade, de você não produzir muita escala e depois você vai ver que tem um componente elétrico, você tem que chamar todo mundo para recall. Então tem um lance interessante da Toyota que passa isso, né? Que é seguro, revenda garantida, é um carro que vai te atender para a tua necessidade de acordo com o que você precisa. Ela não vai te oferecer algo que você não vai precisar. Ela tem isso. Aí ela carrega Nissan,
que teve uma reestruturação, inclusive de um brasileiro que presidiu ela, a Mitsubishi, e que também tem esse rótulo, né, de carro seguro. E essas outras marcas mais populares, Ford, Fiat, o pessoal fala muito do Peugeot, né? Tem até alguns vídeos na internet de um pessoal com alguns carros da Peugeot na mecânica e os mecânicos orando, né? É verdade, você já viu esses vídeos? Tal? É muito engraçado. Já. É verdade mesmo? Dá muito problema carro da Peugeot? São carros mais... Tem carros, Fábio, que são desenvolvidos para outro mercado. Tem carro que é desenvolvido para trabalhar, para rodar com um asfalto melhor do que o brasileiro, né? Clima, temperatura, que aquece muito, enfim. Tenho clientes que só compram Peugeot. Tem clientes que só compram Citroën. Então não tenho. Renault, que é uma marca que eu particularmente gosto muito. Porque é uma marca que te dá acesso, te dá conforto, né? Geralmente esses carros são mais completos. Então, eu acho que provocou... A Hyundai fez muito bem isso. Não existe, por exemplo, HB20 básico. Todo HB20 tem ar, direção e vidro elétrico. E a gente ainda estava acostumado com outras marcas que você tinha que, mas tem ar, não tem. Puxa, depois no meu orçamento eu vou abrir mão do vidro elétrico ou da direção opcional, hidráulica? né? Então, eu acho que essas marcas, as francesas, né? Ela traz isso. E aí, quando ela traz, por exemplo, muito componente elétrico, ela tem mais problemas. E às vezes, eu vou fazer uma meia-culpa aqui com os nossos colegas mecânicos também, em bravos comigo. Mas a gente tem uma característica do mecânico, eu acho que tem um exercício para todo mundo. Para quem vende, compra e vende como eu, para quem é mecânico e para quem tem carro. Começando para quem tem o carro, para o cliente, né, para o consumidor. O brasileiro ele gosta de consertar o carro quando quebra. O certo é você consertar para não quebrar, que são as manutenções preventivas. Os nossos amigos mecânicos, eu acho que ele tem uma oportunidade principalmente em aprendizado. Então, às vezes, o cara não sabe consertar o carro, ele não faz um curso, ele não compra um upgrade do módulo dele, ele vai adivinhando as coisas. Eu acho que é isso. E vai ficando caro, vai ficando caro. Então, ele não é assertivo no diagnóstico. E aí ele rotula. Porque as pessoas que pagam e gastam muito dinheiro rotulam como o carro tem manutenção cara e muitas vezes é o diagnóstico. Uhum. Então também tem problema crítico ou específico de um determinado modelo? Tem, sempre vai ter. Mas isso também já tinha antes, de carros que não tinham carro dessas marcas mais populares, as mais tradicionais. Eu acho que tem um ponto disso. E para quem vende, é aquele lance de você comprar bem, avaliar bem na compra. Tem carro que não compensa comprar, porque o tempo que você vai ficar para consertar, você vai perder dinheiro. Então tem carro que você não compensa e você repassa ele. Mas vender tranquilidade, não vender dor de cabeça, não vender problema, enfim. Esse é uma lição de casa que a gente tem que ter aí. Que legal. Bom, infelizmente o nosso papo está chegando ao final, né, por causa do horário, mas muito bom. A gente, né, falou bastante aqui sobre carro, veículos. Tinha muito mais coisas que eu queria perguntar, né? Inclusive, a gente até falou um pouco fora do ar, né? Que no Brasil chegou a ter um carro brasileiro, né? Fabricado por um brasileiro, que foi o Gurgel, né? Isso. Que não foi para frente e tal. Então são vários assuntos que eu queria falar, mas a gente marca um outro episódio aí que eu tenho certeza que tem muita coisa para falar. Eu acho que é um assunto muito importante. A gente precisa dar dicas, orientar o pessoal nessa questão de carro. Como eu falei no início, carro não é luxo, é necessidade. E se a pessoa não comprar o carro numa loja, alguém de confiança, se ela não tiver as informações erradas, as informações certas, ela vai acabar errando. E aí aquele sonho vai se tornar pesadelo, né? Exatamente. Então eu já vi, infelizmente, muitas pessoas que foram comprar o carro, não tinha informações, comprou em lugares que não eram de confiança e, assim, o carro fica mais na mecânica do que andando com a pessoa. Né? Infelizmente é isso. Então por isso que a gente convidou aqui o Jefferson, que é
nosso amigo, irmão, membro da ADSA Brasil, né? Congrega Obrigado, ali conosco. obrigado Muito a toda a obrigado. equipe aí, foi um prazer. Sou admirador desse projeto, sou incentivador, porque Verdade. eu acredito no propósito. Eu acho que a gente precisa valorizar os conhecimentos que a gente tem, a gente precisa compartilhar isso. Um dia você ajuda, outro dia você é ajudado. Um dia você ensina, outro dia você aprende. E essa troca, ela é válida. Eu acho que a ATSA, ela tem conseguido proporcionar isso. A gente precisa valorizar mais e eu tento contribuir da forma que eu posso. Tem um gancho que eu queria dar também, que a gente tem muito testemunho de irmãos que conseguiram conquistar um carro, ou hoje, né, teve gente que na pandemia sustentou a família trabalhando com Uber. Então tem muitos testemunhos aí também, acho que é legal. E eu fico feliz em saber que no final do dia eu não ganhei só dinheiro vendendo carro. Eu mudei a vida de uma pessoa, eu contribuí, né, para mudar a vida das pessoas, ou ser um canal de bênção na vida das pessoas. Acho que tem o que e o como, né? O que você vende é que é carro, né? Como cada um vende produto, enfim. E o como você vende. Aí o jeito que a gente escolheu foi ser humanizado, ser uma forma transparente, honesta e celebrar, né? Porque às vezes a gente valoriza mais as dificuldades do que as conquistas. Então eu tem uma coisa que eu gosto de fazer é festejar não só as minhas conquistas, mas a conquista dos meus clientes e dos meus irmãos. E assim, vamos espiritualizar, né? O carro, você compra um produto já abençoado, né? Porque já é de Exatamente. uma loja, de alguém que é ofertante, que é dizimista, Exatamente. que é um cristão na essência, que congrega na igreja, faz parte do ministério. Então você está comprando um veículo, já vai vir Já abençoado, vai vir né? abençoado. Já vai vir Exatamente. ungido. Ungido. Que maravilha. E quem quiser conhecer, Jefferson, um pouco mais da Work Motors, como é que faz para encontrar, para ver o seu showroom? Explica pra gente. Nosso showroom pode ser visualizado pelo nosso Instagram, Work Motors, Instagram e Facebook, né? Então, @Work Motors, ou pelo site, né? Tem gente que ainda prefere, porque navega melhor ali, então www.workmotors.net.br. Então, nós temos uma loja aqui em São Paulo e temos uma loja no sul de Minas. O estoque é compartilhado, então tem gente que gosta do carro que está lá, a gente manda o laudo, mostra ou traz para a pessoa ver, enfim, e vice-versa. E às vezes a gente ajuda também a pessoa a escolher. Não tem o carro no estoque, mas eu vou lá, eu compro para vender, eu ajudo a tomar a decisão. Financiamento também é algo que hoje você às vezes, eu vou financiar no meu banco, mas ali teu banco ele não vai te dar assessoria, ele não vai te dar a melhor taxa, ou ele vai te dar uma taxa normal, mas vai te obrigar a comprar um produto. Enfim, então a Work Motors também pode te ajudar com serviços bancários de correspondente para financiamento, e aí eu faço uma cotação, enfim. E também com serviço de despachante. Muito Ok? legal. Quer dizer, a pessoa, você tem um veículo, você tem um serviço ali de financiamento e despachante. Então, Isso. ali E é tudo. 24 a gente vai trazer a nossa corretora, a gente tá fazendo tem uma pessoa que está sendo contratada que vai cuidar dessa área para seguros, né? Mas é um projeto futuro, tá Muito bom? bom, muito legal. Muito obrigado. Eu te Deus agradeço. abençoe você, sua casa, por estar apoiando aqui esse trabalho. A gente só tem que agradecer mesmo. Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a equipe. Que Deus abençoe vocês. Sucesso. Maravilha. Tá aí, pessoal. Estamos chegando ao final desse episódio muito especial, de muito aprendizado. Espero que você tenha gostado aí. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Toda semana nós temos aqui o nosso ADSAcast, sempre com um convidado especial. Aproveitando aqui para agradecer as empresas que são patrocinadoras aqui do nosso podcast, que é o Work Motors. Então você que quer comprar o seu carro, quer financiar um veículo, você quer trocar também o seu carro, procure a Work Motors. O Jefferson já deu uma aula para a gente hoje, então deixo aqui essa dica para vocês. E também o Christian Bank, que é um banco digital, um banco cristão, onde você pode abrir a sua conta, receber online vários benefícios, e é um banco que tem apoiado os trabalhos missionários, os trabalhos sociais da ADSA Brasil, e você tem toda a comodidade de um banco digital, tá bom? Christian Bank, que é patrocinador
do nosso AdsaCast. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, Galdino Júnior, pastora Liliana, que estão aqui nos abençoando, nos orientando, nos direcionando para que esse projeto da Adsa Brasil permaneça de pé. Agradeço também a toda a equipe, muito obrigado e até o próximo episódio.